Olá, gente querida do coração verde e amarelo, sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Nossa tradicional pergunta, queremos saber, é sempre muito bom, vamos até você através do seu comentário, quando nos conta de qual lugar maravilhoso do nosso Brasil ou de qual país do mundo você está assistindo o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. Durante o lançamento do programa Brasil Fraterno, Comida no Prato, no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira, dia 11, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro fez várias afirmações, disse que a PEC dos precatórios, por exemplo, não é PEC do calote, como tem sido chamada por opositores. Não é PEC do calote, querida imprensa brasileira, disse o presidente. Ninguém quer dar calote em ninguém, afirmou Bolsonaro, relacionando a importância da PEC com as questões, as dificuldades, os desafios das famílias brasileiras, sobretudo agora para 2022. A questão dos precatórios, porque tem muita coisa que é desinformada no Brasil, muita coisa desinformada. Ninguém quer dar calote em ninguém. Dívida de mais de 20 anos acumuladas, de repente, uma decisão judicial falou: Bolsonaro, paga esse trem aí. E entra no teto de gastos. Que pese a nossa economia está indo bem, uma previsão de arrecadação extra no corrente ano de mais de 300 bilhões de reais. Mas nós temos responsabilidade. Ninguém quer furar teto nenhum. Não é PEC do calote, querida imprensa brasileira. Se eu pegar para qualquer um de vocês, né, que ganha aí 5, 6, 10, 15 mil por mês, falar, tem que pagar 1 milhão agora, você vai ter que fazer uma opção. Se pagar, vai faltar o que comer em casa. É o que nós estamos passando aqui. Dívida de até 600 mil reais, nós vamos honrar. É acima de 600 mil. E precatório virou um negócio. Turminha, virou negócio. Quem tem um papel de 20 milhões, vende por 3, 4, porque sabe que lá na frente pode recebê-lo. E lamento a decisão judicial nesse sentido, porque é bacana, né? Decisão judicial não se discute, se cumpre, mas como cumprir? Um pagamento previsto na ordem de 30 bilhões, de repente passa para 90 bilhões dentro do teto. Ficaríamos sem recurso. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou também que o governo federal decidiu desonerar a folha de pagamentos de 17 setores da economia brasileira por mais 2 anos. Foi uma das principais notícias desta quinta-feira, inclusive. Reunido com a Tereza Cristina, com o nosso prezado ministro Paulo Guedes e mais de uma dezena de homens e mulheres representantes do setor produtivo do Brasil, resolvemos prorrogar por mais 2 anos a questão que tem a ver com a desoneração da folha. Inclusive, para a minha querida imprensa brasileira. Ninguém ficou de fora, nem vocês. E se de repente você viu que os ataques a Bolsonaro pararam em algum veículo tradicionalmente contra o governo, ouça. Ao menos 300 jornalistas de Folha de São Paulo, Globo, Valor, Agora e Estado de São Paulo entraram em greve. Isso mesmo, cruzaram os braços para pedir recomposição do salário pela inflação do ano. Os profissionais aí fizeram paralisação de 2 horas, das 4 às 6 da tarde, nessa última quarta-feira, dia 10, para pedir 8,9% de reajuste em todas as faixas salariais. Esta é a primeira vez em décadas que centenas de jornalistas param o trabalho para protestar contra a sua própria empresa, o seu veículo, não é? A principal reclamação é que a negociação para repor a inflação dura desde maio sem um desfecho. O que você achou? O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, dia 11, ter assistido ao discurso do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ele que se filiou na quarta ao Podemos.
E o presidente Bolsonaro comentou o que será que Bolsonaro achou do discurso, não é, de Moro no ato de sua filiação. Vocês gostaram do discurso lido pelo cara ontem? O cara leu. Eu assisti porque ele foi meu ministro, né? Eu assisti, leu o discurso, estavam 2 telefones do lado. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Com 1 ano e 4 meses ali, não sabe o que é não deu conta. Ser presidente, nem ser ministro, né? Os atos contra o governo Bolsonaro, planejados para acontecer no feriado, né? O fato aconteceria no feriado da Proclamação da República, 15 de novembro, os atos foram desmarcados. Por quê? Veja só. O deputado federal Kim Kataguiri, um dos fundadores do MBL, afirmou ao site Congresso em Foco que as manifestações não estão mais na agenda do movimento no curto e médio prazo. Segundo o parlamentar, a baixa adesão aos processos realizados em 12 de setembro influenciaram na decisão. A gente viu que não tem clima para mobilização, comentou Kim. No fim, isso pode beneficiar mais o governo do que atrapalhar. Declaração que abre o jogo, então, da necessidade que eles tinham de atrapalhar, levar o povo às ruas para atrapalhar o governo. É isso mesmo? Dá para entender isso? Não é? Que tentar uma mobilização, ir às ruas, seria, de repente, neste momento, por falta de gente, mais ajudaria o governo do que atrapalharia? Né? Uma declaração clara do desejo de atrapalhar. Ou, em outras palavras, então, gente, não tem povo para levar às ruas. Essa é que é a verdade. A voz do povo não está com esse tipo de movimento nesse tempo, neste momento. Gozado é que não é o que as pesquisas dizem, não é? Depende, aí a pesquisa diz que 70%, 80% dos brasileiros estão descontentes e, portanto, deveriam ir às ruas. E que Bolsonaro teria aí 20% ou 30% no máximo de apoio. Só que, na realidade, aí está a verdade. MBL sem apoio e sem gente, como oposição de uma forma geral, para fazer barulho nas ruas. E Bolsonaro? Por onde passa? Multidão esperando ele passar. Como aconteceu, por exemplo, no 7 de setembro. O povo tem tido uma compreensão da dificuldade que o país vive e também dos desafios que o presidente Jair Bolsonaro enfrenta e também das coisas boas que têm acontecido no país. Evidentemente, a posição do povo neste momento contraria a vontade da oposição brasileira. E não é só no Brasil que a inflação está apavorando. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou que os preços dos produtos no país, lá nos Estados Unidos, aumentaram mais que o esperado em outubro. Segundo a pasta, a inflação subiu 0,9% no mês passado, depois da alta de 0,4% em setembro. Nos 12 meses até outubro, a taxa aumentou 6,2%, maior avanço anual desde novembro de 1990, gente. Estamos falando dos Estados Unidos, após salto de 5,4% em setembro. O consumidor sentiu no bolso o aumento dos alimentos, dos combustíveis, dos automóveis e da habitação, responsáveis pelo impulsionamento recorde da inflação norte-americana. O salto inflacionário nos Estados Unidos sofreu influência dos preços dos produtos de energia, bem como pelos gargalos no fluxo global de produtos, aumento das commodities e o alto custo de moradia. De acordo com analistas, esse é um sinal de que a inflação nos Estados Unidos pode permanecer elevada por lá na era Biden até o próximo ano, em meio a problemas globais nas cadeias de oferta. Questionado sobre a inflação nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden disse que reduzir o índice é uma de suas principais prioridades. Tá vendo? Muita gente preocupada com a saúde do escritor Olavo de Carvalho. Ele tem passado muitos dias dos últimos meses, internado em São Paulo.
Ele que há pouco mais de 4 meses foi submetido a cateterismo no Instituto do Coração em São Paulo, tem merecido muitos cuidados médicos. Nos últimos dias ele tem apresentado evolução no quadro geral de suas complicações. Ele tem recebido visitas, está na companhia da mulher e da filha. E uma recente decisão da Justiça trouxe dor de cabeça para o escritor. A Justiça do Rio de Janeiro negou um recurso e determinou que Olavo de Carvalho pague 2,9 milhões de reais a Caetano Veloso. Caso não pague o valor determinado, o escritor, inclusive, poderá ter seus bens penhorados. Olavo acusou Caetano de pedofilia por conta de que o cantor teria começado a namorar e ter relações sexuais com sua esposa, que atualmente também é mãe de seus filhos, a Paula Lavigne, quando ela tinha apenas 13 anos de idade, enquanto o cantor Caetano Veloso, à época, já tinha 40 anos. O presidente Jair Bolsonaro concorrerá mesmo à reeleição no ano que vem pelo PL, Partido Liberal. E agora a informação que já circulava há semanas dos bastidores, foi meio que oficializado nos últimos dias, foi comunicado oficialmente num vídeo publicado pelo presidente do partido, o Valdemar Costa Neto. E a data da assinatura de filiação será no próximo dia 22 em Brasília. É com grande satisfação que eu anuncio para o dia 22 de novembro a assinatura da ficha do presidente Jair Bolsonaro, onde traremos nossos companheiros, nossos prefeitos, nossos amigos, nossos filiados para acompanhar essa filiação, que é um assunto de grande importância para o país e que nós vamos ter uma grande participação nessa eleição e vamos fazer de tudo para que nós possamos escolher o que for de melhor para a nossa gente, para que nós possamos melhorar a vida do povo brasileiro. A primeira estimativa para a safra agrícola de 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, prevê a produção de 270,7 milhões de toneladas de grãos, cereais e leguminosas no Brasil. De acordo com o Instituto, se os dados do levantamento sistemático da produção agrícola forem confirmados, será um recorde da série histórica, iniciada em 1975, com um aumento de 7,8% em relação às estimativas deste ano, o que representa 19,5 milhões de toneladas a mais. Boas perspectivas quanto ao clima para o próximo ano e a alta do dólar são fatores que incentivam os produtores a ampliar a força da produção. Uma excelente notícia e não há dúvida que este é um dos alicerces do nosso Brasil para dar um salto à frente agora no ano que vem, 2022, sobretudo em relação a esse período pós-pandemia. É um momento chave, elementar para o Brasil dar aquele pulo à frente de muitos países, inclusive fornecendo mais alimento para o mundo. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro teve na sua agenda uma visita muito especial. Dom Iosif Bosch, arcebispo metropolitano da Arquidiocese Ortodoxa Grega de Buenos Aires e América do Sul. A visita estava constando na agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro. Dom Iosif conversou com o presidente também durante o dia, mais um encontro interessante e que trouxe um presente ao presidente Jair Bolsonaro. Agora veja você já leu a Bíblia por completo alguma vez na vida? Quanto tempo demorou? Alguns 1 ano, outros 2, alguns 10 anos, outros nunca conseguiram ler, chegar ao fim do conjunto de livros da Bíblia. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro ganhou um presente muito especial feito por uma brasileira de 80 anos de idade. Ela escreveu manualmente toda a Bíblia, fez a Bíblia à mão em 1 ano e meio e enviou ao presidente Jair Bolsonaro este presente magnífico. Estou aqui com o Major Salviano, da PMDF, e me trouxe presente uma Bíblia. Até aí tudo bem, né? Olha o tamanho da Bíblia aí.
E uma irmã da igreja, a senhora Raimunda, qual a idade dela para 85 anos. 85 anos, levou 1 ano e meio para preparar essa Bíblia para mim. Mas olha o detalhe aqui, ó. Toda ela feita à mão, toda ela. E sem querer, olha eu abrir aqui, ó. O reino do Messias é pacífico e próspero. Realmente não tem preço aqui. Eu lembro que na fronteira, em Niuaque, eu fiquei por 3 anos, eu levei quase os 3 anos todos para ler a Bíblia. Olha só. E ele escreveu em 1 ano e meio. Da mão. Lógico que ler, você tem que ler, às vezes reler alguma coisa, porque certas passagens o entendimento não é fácil, né? Isso. Mas agora o trabalho da senhora Raimunda, de 80 e poucos anos, realmente é fantástico. Ela pediu para que transmitisse ao senhor, presidente, que Aí, ela pessoal, está orando por sua vida. deve pesar uns 10 quilos aqui, ó. E Onyx Lorenzoni foi exonerado do cargo de ministro pelo presidente Jair Bolsonaro, gente. Mas não se preocupe, não, você viu, não foi nenhum desentendimento, não. Onyx voltará à Câmara agora para cuidar de emendas. Portanto, ele retorna ao cargo de ministro do Trabalho nos próximos dias. Ele foi exonerado por Bolsonaro nesta quinta, dia 11, em edição extra do Diário Oficial da União. O ato foi adotado por conta de que Onyx é deputado federal eleito pelo Rio Grande do Sul e, portanto, tem compromissos com suas bases no estado. Ele também é um possível candidato a governador do Rio Grande do Sul no próximo ano. Onyx optou por voltar temporariamente à Câmara porque quer participar do processo de debate do orçamento e da destinação de emendas parlamentares para o seu estado. O tetracampeão do mundo de futebol pela seleção brasileira alcançou outra conquista. O agora político senador Romário assumiu a presidência do Senado Federal pela primeira vez. Segundo vice-presidente, não é? Ele é o segundo vice-presidente e agora ele comandará as sessões como presidente durante os próximos dias, substituindo os ausentes Rodrigo Pacheco e veneziano Vital do Rego. Jamais imaginei na minha infância, no Jacarezinho, que conquistaria tanto nos campos, na política e na vida. E nada mais simbólico que no mês da consciência negra assuma a cadeira de presidente do Senado um negro, um cara que veio da favela, um brasileiro em sua melhor essência, escreveu nas redes sociais Romário. Ele é senador desde 2010, quando disputou pela primeira vez uma eleição. Recentemente, ele foi criticado por petistas quando disse preferir Bolsonaro do que Lula. Romário é do PL, partido que Bolsonaro vai se filiar agora no dia 22 de novembro. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.